Amém, irmãos? Amém. Nós estamos hoje com a agenda um pouco mais apertada. Nós temos o aniversário de Liz ali em Serra Grande para irmos. A gente vai se deslocar daqui. Tudo indica que a partir das 12 horas, para estarmos lá nesse tempo com Liz, com a família, com o Dri. Então, nosso tempo hoje está mais curto do que ele normalmente é. E diante disso, irmãos, a gente vai fazer apenas algumas rápidas considerações. A respeito daquilo que a palavra do Senhor nos diz. Eu não vou começar exatamente agora, porque os irmãos ainda estão chegando, alguns irmãos estão indo, estão vindo. A gente vai aos poucos aqui iniciando, até que os irmãos venham. Eu vou pedir mais uma vez, porque eu sou pidão. Queria pedir que as irmãs que estão sentadas lá no fundo, e quem puder vir cá para frente, ocupar as cadeiras, é melhor. Se não puder, amém, fique em paz. Mas eu vou pedir, porque eu peço mesmo. Quem não chora não mama, né? Quem não pede não recebe. Então eu peço mesmo, eu sou pidão. Eu não pretendo me alongar muito, como eu disse, por causa do nosso horário. Eu acho que até 11h50 a gente tem um tempo de tocar em algumas coisinhas que eu me propus no coração ontem diante do Senhor, certo? E como um velho dilema do meu pastor, Leonardo Oliveira, sem pressa, temos até a vinda do Senhor para considerar todas essas coisas. Então, sem pressa, sem agonia, sem correria, como o nosso amado irmão Gino disse, demos a oportunidade do Senhor falar conosco. Amém? Mas antes disso eu queria ter mais um tempo de oração com os irmãos. Amém? Senhor amado, obrigado por esse tempo, Senhor. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Entregamos diante de Ti a nossa fragilidade, a nossa humanidade. Pedimos que o Senhor fale conosco, pela sua infinita bondade e misericórdia. Possa o Senhor falar aos nossos corações e possamos crer em sua palavra, Senhor. Ajuda-nos nesse tempo, em nome de Jesus. Lava-nos com teu sangue, purifica-nos dos nossos pecados, aqueles que conhecemos e aqueles que não conhecemos. A palavra é tua, é o Senhor quem está na palavra. Se o Senhor quiser, pela sua misericórdia, revele-se a nós e seja para nós de alimento nesta manhã. Em nome de Jesus é que nós oramos, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Eu queria abrir com os irmãos em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Para contextualizar os irmãos, desde que nós voltamos a considerar mais de perto a palavra do Senhor, muitos assuntos têm vindo ao coração.
Nós começamos com o livro de Atos e ainda estamos nele. Passamos por Hebreus com o irmão Eduardo. Falamos alguma coisa sobre sombra e realidade nas duas últimas reuniões. O Nando trouxe uma palavra, o Léo trouxe uma outra palavra também sobre tabernáculo. Falamos semana passada sobre sombra e realidade. E também tocamos um pouco ainda no tabernáculo na semana passada. Considerando diante do Senhor, né, estudando algumas coisas, existia um assunto que eu ainda estou considerando, né? Na verdade é isso. Eu ainda estou considerando esse assunto, estudando, aprendendo, que é o assunto das 7 festas de Israel, né? O seu significado, Cristo sendo manifestado e revelado nessas festas. Mas ontem de noite, já no decorrer da semana, eu percebi que um determinado assunto precisava ser tocado, ainda que rapidamente, antes de nós entrarmos nesses assuntos. E o assunto que eu queria considerar rapidamente com os irmãos é o assunto da fé. E a gente não poderia começar num versículo melhor do que no versículo de Hebreus, capítulo 11. Que é o texto bíblico que define o que é fé. Se nós tivermos dúvidas do que é fé, nós vemos em Hebreus capítulo 11 e nós tiramos a nossa dúvida. Então vamos junto comigo, irmãos, aqui em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 4, Hebreus, capítulo 4, versículo 2: Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ainda em Hebreus, capítulo 3, versículo 19. Nesse versículo 19, ainda em Hebreus capítulo 3, versículo 19, esse versículo está dentro de um contexto, que é o contexto do povo de Israel que estava caminhando no deserto, prestes a entrar no descanso. Ou seja, em Canaã, na terra prometida. Na terra que Deus já havia dado para eles. Eles só precisavam tomar posse, pôr o pé na terra. O versículo 19 diz assim: Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O Senhor me chamou a atenção desses versículos, irmãos, em relação à minha vida, recentemente, mais especificamente no capítulo 4 de Hebreus. E esse assunto da fé é o assunto que vai permear desde o início até o fim da nossa caminhada. E a fé é a que vai determinar quão profundo ou quão rasa será a nossa experiência com Deus. Mas nós temos fé, nós cremos no Filho de Deus, amém. Mas os assuntos que estão envoltos no Senhor, os assuntos, por exemplo, da nova vida, os assuntos da vida de Cristo vivendo em nós, só poderão ser tomados por nós pela fé.
Por que, irmãos, eu imagino que esse assunto seja importante antes de nós entrarmos nos assuntos que nós queremos tocar? Porque se nós não misturarmos aquilo que ouvirmos com fé, nós podemos trazer aqui, irmãos, o maior conhecedor de todos os tempos, dos assuntos bíblicos, das festas de Israel, do tabernáculo, de qualquer assunto que o irmão puder pensar e que a irmã puder pensar. Se nós não misturarmos a palavra que ouvirmos com fé, de nada ela será de proveito para nós. De nada nos aproveitará essa palavra se o Senhor não nos ajudar a misturar esta palavra com fé, crendo naquilo que está sendo dito e não naquilo que estamos sentindo. Na sexta-feira eu comentei sobre isso, rapidamente, que o caminho de Deus para a experiência cristã é crer e depois, pela sua infinita misericórdia e graça, sentir. Porque nós, infelizmente, irmãos, vivemos uma vida de sentimentos, uma vida buscando sentir algo de Deus, buscando sentir alguma coisa. Não cremos na palavra. Porque se a Bíblia diz, e aí vou citar alguns exemplos, vou pegar exemplos salpicados, assim, espalhados, melhor dizendo. Se Paulo diz em Romanos capítulo 6 que eu estou morto para o pecado e vivo para Deus, como que eu posso sentir diferente disso? Ou melhor, como que eu posso crer diferente disso? Aquela palavra de Romanos capítulo 6, ela é verdade para mim e para você? Nós cremos nessa palavra? Ou nós esperamos ainda sentir que estamos mortos? Ou nós ainda esperamos sentir que estamos vivos para Deus? Ou nós esperamos sentir para que a gente creia que nossos pecados foram perdoados, por exemplo? Quantas vezes nós pedimos perdão, confessamos o pecado diante do Senhor, Ele nos perdoa, mas a gente não se sente perdoado, a gente acha isso tão bonito, mas é tão legal. Eu não me sinto perdoada por Deus, eu não me sinto perdoado por Deus. Ó, irmãos, Deus nos ajude. Isso de nada tem beleza. Isso não é bonito. O Senhor nos ajude a olhar para a sua palavra e misturar com fé. Com a fé simples. Não com, como dizia o nosso irmão, amado irmão Gino, não como uma reafirmação todos os dias. Né? Existe um livro chamado... esqueci o nome. Como Pensam as Mentes Milionárias, alguma coisa assim. T. Harv Eker, o nome do autor. E todo final de capítulo ele diz assim: agora levante-se e afirme, eu sou rico, eu tenho uma mente milionária. Não é disso que eu estou falando, irmãos. E não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de crer na obra do Filho de Deus. A Bíblia fala de dizer o amém para a palavra dita. A Bíblia fala de confirmar, dizer sim, Senhor, amém. Eu não sinto assim, eu não vejo assim, mas se a sua palavra diz, seja feita a sua vontade. O que é que Maria fez para que tudo aquilo que aconteceu na vida dela se tornasse realidade? Ela creu. E, irmãos, se em algum momento nos falta a fé para isso, a fé necessária, o nosso Senhor, em sua infinita bondade, nos provê um exemplo de alguém que pediu: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. O Senhor não só pede para que creiamos, mas Ele também diz: se você não tem fé, com este exemplo, peça como Ele pediu. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque, irmãos, se nós não misturarmos os assuntos da Escritura com a fé, nós não aproveitaremos nada. Infelizmente.
Isso diz respeito à nossa vida pessoal, comum diante de Deus, e isso também nos diz respeito à nossa vida coletiva. Deus, repito, irmãos, não nos chamou para viver uma vida de sentimentos. Não sentimentos que coordenem as coisas, mas sentimentos que se sujeitam à fé. Sentimentos que se sujeitam à palavra. Por isso o justo viverá pela fé. Mas eu não me sinto digno de estar diante de Deus. Mas é óbvio. É evidente que você não é digno de estar diante de Deus. É por isso que Ele proveu o sangue. É por isso que Ele proveu uma base na qual nós não podemos ter nenhum tipo de participação, nenhum tipo de interferência, porque Ele sabe da nossa fragilidade e da nossa instabilidade. Eu preciso prover para eles uma base sólida. O sacrifício do meu filho. Porque esses assuntos precisam ser tocados por eles pela fé. E o Senhor nos chama a isso, irmãos. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Isso é só um exemplo que eu estou utilizando, mas esse exemplo ele se encaixa e se aplica em todos os outros assuntos. Nós jamais desfrutaremos das realidades que temos em Cristo, não que teremos em Cristo, nas realidades que já temos em Cristo. Mortos para o pecado, vivos para Deus, nos apresentando como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, permitindo com que Ele viva a sua vida em nós, porque a Bíblia diz que quando nós somos batizados na morte do Senhor, e com Ele morremos, o nosso velho homem ficou na morte. E esses assuntos, irmãos, só serão tocados pela fé. Se dissermos o amém, se confirmarmos amém, Senhor, o Senhor está dizendo, eu não sinto assim, mas o Senhor diz que vai à minha frente e vai me ajudar, vai me dar graça? Amém, Senhor. Porque, irmãos, é justamente nesse momento, nesse estágio, que cremos na palavra dita, na palavra que Deus ministrou, é que aí sim podemos experimentar todas as realidades concernentes a Ele e a tudo aquilo que Deus fez por nós. Porque uma quantidade gigante da obra de Deus em nossa vida é nos fazer conhecer e reconhecer aquilo que Ele já fez e não aquilo que Ele fará. Porque a obra da cruz, ela condensa diversas realidades. Ela condensa muitos assuntos dos quais já foram realizados, já foram feitos pelo nosso Senhor. E Ele nos convida, pela sua graça, a tocarmos nesses assuntos pela fé. Romanos capítulo 6, ele nos dá um indicativo. E o indicativo que Romanos nos dá, na verdade, como é que eu posso dizer? O esquema que Romanos 6 nos dá, nos fornece, é saber, considerar e se apresentar. Eu estou falando para conhecidos, né, irmãos? Todos nós, quer dizer, a maioria aqui, já ouviu esse assunto. Não é nenhuma novidade. Mas ainda a gente tropeça em algumas coisas ali, vacila em algumas coisas acolá. Mas o Senhor é soberano, irmãos, muito longânimo e cheio de misericórdia, e nos convida dia após dia a experimentarmos
da sua própria vida através da fé. Então, nós primeiro sabemos aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. Uma vez conhecendo, nós nos consideramos. E depois de nos considerar, nós nos apresentamos de acordo com aquilo que consideramos. Ligado diretamente com aquilo que sabemos. Paulo diz uma frase em Gálatas que muitos de nós, inclusive este que vos fala, em muitos momentos, imagina que a realidade desta frase é uma realidade futura, depois de talvez aí 20, 30, 50 anos de caminhada cristã. E, perdão, irmãos, antes de entrar em Romanos, vamos em Gálatas, rapidinho. Coisa rápida. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 19. Gálatas 2, a partir do 19. Diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. A minha versão diz fé no Filho, mas eu devo dizer que a melhor tradução aqui seria fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Agora, irmãos, fazer uma pergunta. Fique a resposta para os próprios irmãos, que a minha eu já tenho aqui. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Os irmãos afirmariam categoricamente que Cristo está vivendo nos irmãos? Não precisa responder. Não precisa responder. Mas a Bíblia diz que isto é um fato consumado. Não uma realidade futura. Não que Paulo esteja dizendo, eu vou morrer com Cristo, para que um determinado dia Cristo viva em mim. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, porque mediante a lei morri. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive a sua vida em mim. E aí, irmãos, com o que ficamos? Com o que sentimos ou com o que a Bíblia diz? Ao que agora nos apegaremos? As nossas instabilidades e as acusações satânicas do nosso adversário, que ele é acusador. Ele está, irmãos, pronto para te acusar, na hora certa. Você está na carne aí, você não está vivendo a vida espiritual, não. Não é assim que fala, não é assim que responde, não. Você fez aquilo ali de manhã com sua mulher, ou você fez aquilo com seu marido. Você não pode estar falando isso, não. O diabo, irmãos, está ali pronto para nos acusar. E nesse momento, o que faremos? Repousaremos na obra redentora do Filho de Deus? Ou ainda titubearemos? Deus nos ajude, irmãos, a tomar pela fé a palavra e saber, considerar e se apresentar. Porque, irmãos, a nova vida, a vida nova de Deus, ela não pode ser fabricada. Nós não podemos ter um padrão de espiritualidade que chega na reunião e aperta o olho e você olha e diz, aquele irmão está no espírito, não é possível. A vida, irmãos, ela não é fabricada, a vida ela é vivida, e o Senhor vive a sua vida em nós pelo seu Espírito, de graça,
não por esforço. Porque nós nos esforçamos, né? Nós não estamos naquele bom dia, a gente acorda e diz, hoje eu mereço o favor de Deus. Hoje eu vou orar, hoje eu vou ler a minha Bíblia, hoje eu vou tomar a minha cruz, eu já estou reto. Irmãos, o Senhor nos dê graça e abra o nosso entendimento para perceber que nós não estamos mais no antigo pacto, nós não estamos mais na força do braço, na produção de uma vida que nós não conseguimos produzir, na produção, irmãos, de uma direção que nós não conseguimos produzir, em uma vida que nós não temos a capacidade de produzir. Um irmão chamado Griffith Thomas disse a seguinte frase: a vida cristã ela não é difícil de se viver, ela é impossível. Mas, irmãos, em nós ela é possível pelo seu Filho. Em nós ela é possível por causa do Filho de Deus, por causa da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua glorificação e do envio do seu Espírito Santo. Nós somos capazes de viver por Cristo, Ele em nós, pela fé, crendo no que Ele disse, e não repousando nos nossos próprios esforços, mas crendo que Ele é fiel, nos aproximando dEle e pedindo perdão. Senhor, eu pequei nisso, me ajude, Senhor, pequei naquilo, me perdoe, Senhor, e receber o perdão de Deus. Porque, como eu mencionei no início, uma das festas é a Páscoa. E Páscoa significa passar por cima. E passar por cima nos dá a entender, diante do que Deus ministrou àqueles do povo de Israel, que quando Ele falou assim, pega o sangue e passa nos umbrais da porta, quando eu vir o sangue, passarei de vós. Irmãos, como nós queremos ser dignos do sangue. E nós não percebemos isso. Nós queremos, irmãos, ser dignos do sangue, essa é a verdade. Infelizmente, nos encontramos, muitas vezes, nesse estágio de merecimento. De querer ser dignos de nos aproximar diante de Deus. Jamais, irmãos. Nem pela obra mais alta, mais bela que possamos fazer, jamais seremos dignos de nos aproximar diante de Deus em nós mesmos. Mas crendo pelo sangue, nos aproximamos. Por quê, irmãos? Porque o trabalho de Deus, neste sentido, é esmagar o ego humano, é esmagar a glória humana e reduzi-la a pó, a nada. Porque, como exemplificado em Caim e Abel cuidava dos rebanhos e trouxe uma oferta para Deus. Caim disse, não, eu vou trabalhar, eu vou produzir, eu vou cultivar, e eu vou merecer. E aí o Senhor diz, não me agradei de Caim, nem de sua oferta, mas de Abel sim. Primeiro ele não se agrada do coração de Caim, depois da oferta de Caim. E com Abel é justamente o contrário. Nós somos convidados, irmãos, a olhar para o nosso Senhor e não para nós. Nós somos convidados a mirá-lo em detrimento de nós mesmos. Olhar para o Senhor e caminhar. Olhar para o Senhor e prosseguir. E viver, sim, uma vida. O que eu posso dizer? Uma vida mais próxima do Senhor. Amém, irmãos? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. No exemplo que eu citei, de Hebreus capítulo 3, o tema ali é Josué com o povo entrando na terra. E a Bíblia diz que nem todos puderam entrar
por causa da incredulidade. Quando o Senhor falou comigo, estava considerando diante do Senhor, eu lembrei que incredulidade é pecado. E eu, Senhor, me ajude. Me ajude, Senhor, porque sem Ti não dá. Me conceda a graça. Me conceda a graça que eu posso estar pecando, Senhor, não crendo na Sua palavra, não crendo no que ela diz. E aí, imediatamente, eu estava, no momento que eu estava considerando, o Senhor me lembrou, salvo me engano, me corrija se eu estiver errado, que é filha de Jairo, né? Quando ele se aproxima e pede, acho que, se não me engano, é ele. Perdão pela inexatidão da informação. Mas ele diz: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Possamos, aos poucos, ir penetrando nas realidades concernentes ao nosso Senhor, de maneira prática, por meio da fé. Que o Senhor nos ajude a ir aprendendo e compreendendo esses assuntos, de modo que, ao sabermos, possamos nos considerar. E ao nos considerar, possamos nos apresentar. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos voltar em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, a partir do verso 11. Eu não vou entrar nos pormenores desse capítulo. Eu só quero pegar o quadro geral e tentar aplicar. Mas no capítulo 11 diz que assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Tem uma música que Léo e Nuca cantam, normalmente, porque eu não conheço essa música, que diz assim: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Eu lembro de uma vez que eles estavam cantando e eu estava buscando no Senhor sentir aquilo. Eu digo: ô Senhor, me ajude. Eu preciso tocar nessa realidade. Eu estava ali, dentro de mim, ali, ó, procurando aquilo. Não deu. Não deu. Depois, irmãos, tempos mais tarde, lendo a Bíblia, estando em comunhão com o Senhor e vivendo a vida, né, comum, e assistindo algumas coisas, eu já tinha lido sobre esse assunto, mas parece que algumas coisas elas têm um momento certo de... Sabe? É quando a impressão que dá é os dois neurônios se ligam e eles fecham um curto e diz assim: você nunca percebeu isso? Você nunca viu isso?
E aí eu fui perceber que, de fato, irmãos, esses assuntos aqui só poderão ser experimentados por nós pela fé. Se o Senhor diz que eu estou morto para o pecado e vivo para Deus, amém, Senhor. Eu me ofereço a Ti como ressurreto dentre os mortos, e os meus membros como membros de justiça. Amém. Isso aí é a vida. Como que Ele vai operar isso, irmão? Deus sabe. A gente não sabe. Nosso mau gênio, como vai ser vencido, irmão? A impaciência de uns com a grosseria de outros. Como que vai ser vencido? Só o Senhor, irmão. Não tem como fingir, né? Tem um tema que é chamado A Vida que Vence. O irmão, quando vai falar sobre essa vida, diz que a vida que vence não é aquela vida presa, né? Que você está vendo o irmão, você tem que engolir um copo de água para não falar nada para ele. Quando você vê o irmão assim, se segurar aqui, porque aquele irmão está vindo com uma raiva dele. Isso não é. Deus nos ajude, irmãos. A vida do Senhor, irmãos, ela é fresca. Ela é fresca e ela é experimentada pela fé, sem esforço humano. Amém. Não estou falando, irmão, isso aqui não tem nada a ver com domínio próprio, tá? Pelo amor de Deus. Domínio próprio é uma coisa, isso aqui é outra, completamente diferente. A Bíblia diz que Cristo vive em nós, e essa fé que agora vivemos na fé do Filho de Deus. E nós precisamos de fé para experimentar essas realidades. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é o nosso pão diário, o Senhor é o nosso pão diário, o nosso maná. Nós podemos experimentar dele diariamente, todos os dias, pão fresco. Vou fazer de novo a pergunta, não precisa responder. Como é que está? A gente está experimentando todo dia? Fresco? Novo? E me perdoe, irmãos, Deus nos ajude. Como é que está? Está fresco? Está novo todo dia? Mas não dá por quê? É porque a gente não cantou aquele hino. Porque se cantar aquele hino, meu irmão, a coisa pega fogo. Se ler aquele texto, o segredo está no texto. O segredo está naquele versículo, que se você ler aquele versículo na reunião, meu irmão. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Sua infinita bondade nos ajude e abra os nossos olhos para que possamos experimentar cada vez mais no fluir da vida, irmão, da tranquilidade, da paz, do gozo e do descanso que Jesus é para nós. Ele é o descanso, Ele é o nosso sábado. Ele é o nosso sábado, mas nós vivemos em descanso? Ou vivemos agoniados com muitas coisas? Mas Ele é. Como que nós podemos tocar o pé na terra? Voltando ao exemplo de Josué. Pela fé. Como nós podemos tocar nesta terra que já está provida para nós? Botando o pé pela fé. Diariamente, tomando posse do terreno que Deus já nos deu em Cristo, pela fé. Eu estava conversando com o Mo essa semana. O Mo é minha esposa ali, tá? A mais destacada do salão, pode ficar tranquilo. Abaixo do Senhor, claro, evidentemente. E aí ela conversando, ela falou alguma coisa, daqui a pouco eu parei, olhei para ela e falei assim: amor, o segredo da vida cristã é fé. Ela, por que você está falando isso? Eu digo, não. Eu estava pensando aqui e estou lhe dizendo isso. O Senhor nos chamou para viver uma vida de fé. De fé. E acabou, ficou nisso. E eu nem refiro-me ainda aos outros assuntos, né? Que tocam à nossa provisão, né? Que são temas que a gente experimenta no mais profundo, as provações, né? Os anseios, né? Estou falando ainda do outro lado, do outro aspecto, do lado de cá. Então, irmãos,
eu tenho 5 minutos e vou finalizar. De alguma maneira, espero ter sido fiel ao que estava no coração, ao que eu me propus colocar para os irmãos. Que o Senhor nos ajude, pela sua graça. Eu considerei importante mencionar isso, justamente por causa das realidades que nós iremos tocar, irmãos, pela palavra, ao ministrarmos, ao estarmos estudando. Muitas realidades nós iremos tocar, muitas. E se não tivermos fé, se a gente não misturar com fé a palavra ouvida, ela não vai ser proveitosa. Não vai ser proveitosa assim como está descrito em Hebreus capítulo 4. Eu não quero necessariamente me ater àquele contexto, nem às coisas que estão ao redor dele, porque ali a gente tem um período de pelo menos 40 anos. 40 anos. Então, muita coisa. Muita coisa. Não tem ninguém aqui nessa sala que tenha 40 anos de fé. Então, é muito tempo. Então, não quero necessariamente fazer a aplicação direta que aquele texto significa, mas apenas pegar um pedaço dele e trazer para a nossa realidade e colocar para os irmãos que, se não misturarmos com fé essa palavra, ela não será proveitosa para nós. E aí, irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Vai se passar mais 10 anos e a gente ainda vai estar se comportando como crianças em Cristo, como necessitados de leite e não de alimento sólido. E se nós... Isso obviamente é uma questão primeiro pessoal e depois coletiva, mas o Senhor nos ajude. Se não tocarmos nessas realidades, eu citei apenas realidades básicas, iniciais da vida cristã, do viver cristão, as outras nós não tocaremos. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor nos ajude, Senhor nos dê a fé necessária para crer na sua palavra e depositarmos o amém na palavra que Deus diz. Assim como Maria fez, o anjo disse: você vai ser a sombra do Espírito Santo vai passar, mas como que vai acontecer isso? Aí ele explicou para ela: não, a sombra do Espírito Santo vai te envolver. E você dará à luz um filho. E ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nome dele vai ser Jesus. O que é que Maria fez? Amém. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Amém. Creu e caminhou. Isso nos ajude, irmãos, porque estudando a palavra, lendo, a gente vai conhecer. Conhecendo, a gente precisa se considerar, e se considerando, precisamos nos apresentar como sacrifícios vivos diante de Deus, e permitir, pela fé, que Ele viva a sua vida em nós. E essa vida seja expressa, manifesta, para que todos possam ver. Óbvio, irmãos, eu não estou dizendo com isso que Cristo não vive nos irmãos, nem vive em mim, não estou dizendo isso. Nem estou dizendo que a vida de Cristo não manifesta em nós, não é isso que eu estou dizendo. Mas, utilizando desse exemplo, para que pela fé possamos tocar no mais e mais profundo dessas realidades, que, como eu disse, utilizei como exemplo Romanos 6, Gálatas capítulo 2, que falam ali
do viver cristão, da vida básica, do considerar-se, do conhecer, do considerar-se e do apresentar-se, mas no sentido de aplicar isso também às realidades e aos assuntos que nós estaremos vendo, né? Não significa dizer que obrigatoriamente, né, a gente vai ver necessariamente tudo, não é isso? Não é isso que eu estou falando, irmãos. Imagino que os irmãos devem estar pegando aí o fio da meada, né? Espero estar sendo claro neste assunto, né? Não é uma lei, o objetivo não é estabelecer uma lei, uma regra, imposição, até porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E debaixo da graça, possamos chegar adiante do Senhor. Senhor Jesus, que realidade é essa? Será que eu vivo segundo essa realidade? Isso de fato é real na minha vida? Senhor, se não é, me ajude, me dê graça. E como disse uma bela frase, que e muito o Senhor precisa nos ganhar, nos substitua. A carne, irmão, não pode ser melhorada. Não há carne 2.0, upgrade para carne. Não há. Há morte e substituição. É Cristo vivendo em mim com as minhas características. É Cristo vivendo em mim com as características dela. É Cristo vivendo em cada um de nós, com as características específicas de cada irmão. Mas Cristo vivendo em cada um de nós. Cristo sendo manifestado em cada um de nós. E pela fé possamos ir tocando, para a misericórdia do nosso Senhor, porque é Ele quem abre os nossos olhos. Então, passei aí 2 minutos, não foi? 1 minuto, pelo menos aqui no celular. Vamos orar, agradecer ao Senhor. E já vou orar também, pedindo ao Senhor que nos encaminhe em paz para a Serra Grande. E a gente vai se ajustando aí. Senhor, nós agradecemos a Ti por esse tempo. Nós pedimos ao Senhor que aumente a nossa fé e possamos, com a ajuda do Senhor, ir tocando em Ti mesmo, porque é o Senhor quem se manifesta, é o Senhor quem se revela. Perdoa-nos os nossos pecados, lava-nos em nome de Jesus. Queremos que aquilo que seja do homem seja esquecido, mas aquilo que seja do Senhor, que é do Senhor, que seja colocado em nossos corações, que haja fruto em nossos corações aquilo que é do Senhor, mas aquilo que é do homem seja retirado, Senhor, esquecido em nome de Jesus. Queremos encomendar a nossa ida à Serra Grande, pedir que o Senhor nos guarde em nome de Jesus, nos leve tranquilos e seguros para a serra, abençoa o motorista em nome de Jesus, guia ele, e do outro lado nos livra do homem mau que quer destruir vidas. Senhor, em nome de Jesus, dos imprudentes nos guarda, Senhor, nos dá um tempo glorioso diante do Senhor em sua presença em Serra Grande, nos leve em paz e nos traga em paz, em nome de Jesus. Conceda-nos da sua graça, de modo que possamos ver um pouco mais do Senhor, segundo a sua infinita bondade e misericórdia. Louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.